Olá, galera do sétimo ano. Eu sou Nadson Dantas, sou professor aí do Santos Carneiro do ensino médio e estarei responsável por estar fazendo a recuperação de vocês de ciências, certo? E o tema escolhido pelo professor foi fenômenos geológicos, a parte de vulcanismo. Aí o que é que eu quero deixar bem claro para vocês copiarem esses assuntos dos slides, porque a prova de recuperação estará baseada nesses assuntos do slide, certo? E o conceito, né, de fenômenos geológicos, que são processos naturais resultantes de interações entre o núcleo, o manto e a crosta da Terra. E através destes, a energia acumulada no centro da Terra é liberada. Ou seja, quando há um processo de energia acumulada em algumas das partes do centro da Terra, que é o núcleo, o manto ou a crosta, essa energia é liberada. E é isso que causa os fenômenos geológicos. E alguns exemplos de fenômenos geológicos são os terremotos e os tsunamis. Os terremotos são os movimentos bruscos e de curta duração da crosta terrestre. Eles são produzidos por ondas sísmicas, que são distúrbios temporários que se propagam elasticamente. Os terremotos eles são provocados pela movimentação das placas tectônicas, ok? Tsunamis são causados em 90% dos casos pela energia empregada por um terremoto. Por sua vez, são considerados processos geológicos internos, pois são uma consequência dos movimentos internos da Terra. O terremoto é só uma das causas, né, que pode vir a se causar um tsunami, mas um grande iceberg derretendo e caindo de encontro com o mar pode causar um tsunami também, e outros tipos de distúrbios, né, causados no interior da Terra também podem estar causando os tsunamis. E as erupções vulcânicas, que são emissões violentas de materiais de dentro do vulcão. A matéria que eles expulsam vem principalmente do vulcão, exceto os geysers, que expulsam os vulcões de água quente e de lama. As erupções são causadas principalmente pelo aumento da temperatura do magma, e isso faz com que o vulcão ejete a lava fervente. Erupções podem derreter gelos e geleiras, causar deslizamentos de terra e inundações. Por outro lado, a expulsão de cinzas vulcânicas na atmosfera pode afetar o clima e causar anos frios, uma vez que cobre os raios do Sol. E um exemplo histórico que a gente tem dessa mudança climática, gente, causada pelas cinzas, né, de uma erupção de vulcão, foi a erupção do Monte Tambora, em 1815, que causou o ano sem verão na Europa em 1816. Ok? E aí agora a gente vai entrar no assunto vulcanismo, que é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície. Quando há o extravasamento do magma em força de lava, além de gases e fumaça. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. A ciência, que tem como objetivo estudar o fenômeno e também o comportamento dos vulcões, é a vulcanologia, sendo que o profissional que a executa é chamado de vulcanólogo. Vão guardando esses termos, porque são termos que podem ser utilizados na prova, ok? O processo de vulcanismo é resultado das características de pressão e temperatura contidas no subsolo. Além disso, os vulcões se estabelecem em geral em regiões que limitam placas tectônicas, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente. Neste caso, esse processo pode ocorrer no interior de uma placa, ou seja, aquelas mesmas placas tectônicas que causam abalos sísmicos, que podem causar terremotos, também podem vir a causar esses abalos no processo de vulcanismo e fazer com que um vulcão entre em erupção. Nas profundezas da Terra, entre o centro de ferro fundido e a fina camada na superfície, há uma parte de pedra sólida chamada de manto. Ainda quente pode causar, ainda quente por causa da formação do nosso planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos. Como as pedras são grandes e isolantes, o calor demora para se dissipar.
Quando as pedras do manto se derretem, elas se transformam em magma, que chega à superfície através da crosta externa da Terra e libera os gases contidos. Quando a pressão é muito forte, os vulcões entram em erupção. A pressão aumenta se a quantidade de magma que vai do manto da Terra até o vulcão é alta. Por outro lado, a pressão pode aumentar dentro do cone do magma de um vulcão. Isso acontece porque quando o magma no cone começa a esfriar, ele libera gases que se expandem, aumentando a pressão. Quando a pressão é muito forte, as rochas que formam o vulcão racham e o magma escapa pela superfície. É a tal erupção. Em alguns vulcões, a quantidade de magma que sai da Terra é relativamente constante, então as erupções são frequentes. Em outros casos, o magma sobe em bolhas a cada 100 ou até mesmo 1000 anos. Por isso, as erupções são raras. Quando ainda é subterrâneo, este manto rochoso é chamado de magma. Assim que atinge a superfície e se derrama pelos lados de um vulcão, passa a se chamar lava. Geralmente, quanto mais quente a lava, mais fluida ela é, e mais rapidamente ela escorre. As lavas havaianas tendem a ser mais quentes da escala. Quando entram em erupção, elas chegam a 1175 graus Celsius. Os vulcões são responsáveis pela liberação de magmas acima da superfície terrestre e funcionam como válvula de escape para magmas e gases existentes nas camadas inferiores da litosfera. Magmas primários provêm de câmaras magmáticas, posicionadas a profundidades da fonte, que normalmente oscilam entre os 50 a 100 km, onde ocorrem concentrações de calor, fusões e fluxos de voláteis, condições estas que levam ao aumento da pressão necessária. A subida dos magmas através de condutos, que por suas vezes levam à formação dos vulcões. Os vulcões são compostos de 4 partes: cratera, chaminé, cone e câmara magmática. A cratera é o cume do vulcão, pelo qual o material é expelido durante a atividade vulcânica, ou seja, é através da cratera que sai o lava, ou os gases, ou as cinzas. A chaminé é a passagem pela qual o magma sobe da câmara magmática até a chaminé. O cone é a estrutura geológica dos vulcões. E a câmara magmática é o reservatório. É onde fica abaixo do vulcão, de rocha derretida e magma, oriundos do manto. Nesse ponto, quando há pressão exercida do manto em relação às rochas, o magma é expulso, passando pela chaminé até a cratera, atingindo a superfície na crosta, seja no continente, seja no oceano. Na maioria dos casos, é no oceano. Para fins didáticos, os vulcões são classificados em 3 tipos. Os ativos, aqueles que estão estáveis em constante atividade vulcânica. Eles podem estar na verdade, os ativos são aqueles que estão em funcionamento. São os vulcões que estão funcionando, que a qualquer momento pode haver uma erupção ou uma atividade vulcânica. Os inativos, ou os extintos, são os que não entram em erupção a determinado tempo e que, de acordo com previsões dos vulcanólogos, não entrarão tão cedo. São raros. E os dormentes são os que não estão em atividade vulcânica, mas que a qualquer momento podem demonstrar sinais de atividade. De acordo com a CPRM, em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil, existem cerca de 20 vulcões extremamente ativos pelo mundo e aproximadamente outros 1.500 ativos, dormentes ou inativos. Os mais conhecidos são esses, gente. O Mauna Kea, nos Estados Unidos, o Osorno, no Chile, a Masaya, em Nicarágua, o Kilimanjaro, na Tanzânia, o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, o Monte Fuji, no Japão, o Kilauea, nos Estados Unidos, o Vesúvio, na Itália, o Krakatoa, na Indonésia e o Minas, no Peru. São esses os mais famosos, além de outros, ok? Mas aí eu só peguei essa listagem aí para vocês. Pois bem, gente, o nosso assunto é esse, vulcanismo. É isso que vai cair na prova de recuperação. Então peço para vocês, a galera do 7º ano, que copiem o assunto, estudem. A atividade que vai ser passada é totalmente voltada dentro desses slides, então
vejam o vídeo para vocês poderem estar respondendo à atividade. Ok? Até a próxima.